e ruim do Palmeiras. Gabi, quem foi o pior técnico do Palmeiras esse ano e por que foi Abel Ferreira? Gente, o Abel escalou mal o time a temporada toda. Ele tentou fazer algumas mudanças que a gente não entendia, mas eu acho que tem a ver com a reformulação do elenco também. Não é passando pano pra ele, porque eu acho que enquanto técnico ele tem muita capacidade e ele já mostrou isso. Pra mim, o pior lado do Abel Ferreira é ele em coletiva de imprensa, né? Esse ano ele deu muitas vaciladas, fez muitos comentários ruins em que a torcida ficou, sim, boa parte a favor dele, mas no momento em que ele foi cobrado, ele se voltou contra a torcida do Palmeiras, né? Acho que isso também foi um momento bem marcante do ano do Abel. A torcida xinga ele na arquibancada e ele acaba levando aquilo e estendendo o assunto por muito tempo, inclusive no momento em que a torcida o apoiou muito naquele jogo contra a LDU e na final da Libertadores também. Tanto que foi um tema, né, na questão da renovação dele, que ele falava na coletiva, mas tiveram momentos ali em que a torcida disse coisas que eu não gostei, então a gente ainda tá vendo a questão do contrato. Enfim, eu acho que a questão do Abel não é nem sobre a qualidade dele como técnico, mas a postura dele. E isso é uma coisa que incomoda todo mundo, né? O Abel, esse ano foi Abel Ferreira, o inimigo agora é outro, né? Um ano foi a imprensa, outro ano as minorias, e esse ano foi a própria torcida do Palmeiras, né? Os inimigos do Abel, né? Vem aí, mais 2 aninhos, Tem hein? mais 2 aninhos aí. Quais serão os próximos inimigos, né? Faltou a diretoria, né? Porque terminou o ano com a Leila falando da questão... Será que ano que vem... A Leila falou assim, não, mas não é culpa da arbitragem, a irresponsabilidade é nossa, a incompetência é nossa, será né? que o inimigo agora do Abel será a Leila Pereira? Imagina. E aí demais, né? Aí seria um duelo de megazords, né? Aí o Palmeiras vai vocês acham? O que vocês acham pior? Fazer igual o Abel fez, que é levar pro coração e ir pra coletiva e despejar em cima da torcida, em cima da coletiva, reclamar da torcida na coletiva, ou dar uma de Dorival Júnior e Mano Menezes que xingaram a torcida? Não, eu sou um pouco a favor dos torcedores no sentido de o cara que tá no estádio, ele pode. Cada um tem uma visão sobre xinga depois, não vai a durante... Cada um, mas assim, o lugar pra você protestar é no estádio, não é no centro de treinamento com o cara trabalhando, numa quarta-feira à tarde que os caras vão lá e invadem. É no estádio, é quem paga ingresso. E pra mim, só deixa de ser criticado quem não está mais lá. Então o Abel, um dia ele não será mais criticado como técnico do Palmeiras. Esse dia vai chegar. E vai ser o dia que o Abel não será mais o treinador do Palmeiras. E aí, você constrói uma estátua do Abel, lá no centro de treinamento, no Allianz Parque, qualquer lugar. Ele merece essa estátua, ele merece, independente do que acontecer. Enquanto isso, ele é um profissional que deve explicação, deve satisfação e deve desempenho. O Abel, ele tem que ser cobrado pelo nível de excelência que o Palmeiras entrega a ele. Todos os jogadores que passam pelo Palmeiras, que chegam no Palmeiras, falam que o Palmeiras oferece aos seus profissionais uma qualidade de futebol europeu. Então, a cobrança em cima do Abel, ela tem que ser o proporcional ao que é o Palmeiras hoje. Então, se o Abel ele não quer ser cobrado como treinador do Palmeiras, ele que deixe de ser treinador do Palmeiras. Então, essa mágoa que ele levou do torcedor, eu acho que passou do ponto em muitas oportunidades. O torcedor que estava ali xingando o Abel naquele jogo contra o Corinthians, ele tinha razão por aquele jogo. Ele não estava xingando o passado do Abel. Ele não estava protestando contra o passado do Abel no Palmeiras. Ele estava protestando contra o presente do Abel no Palmeiras. Tem que ter gratidão pelo cara? Tem que ter. Mas a gratidão vai até a página 2, A gratidão vai até onde está ali a história. E a partir do momento que ele tem uma nova história para escrever... Essa história, ela é avaliada dia a dia, cara. Sim. Dia a dia. Então, acho que o torcedor, ele tem todo o direito, não passando do ponto, não sendo violento, não, talvez, dentro desse contexto que a gente fala hoje, bate na tecla, com relação a racismo, com relação a homofobia, com relação ao machismo, com relação a tudo. Porque tem gente que acha que estádio pode tudo, e não pode. Mas você protestar, falar, mandar o cara lá tomar caju... que é uma falta de educação, mas isso faz parte meio da cultura do futebol e tá lá, né? Então, assim, o Abel não tá, enquanto ele estiver no Palmeiras, pra mim, ele não está acima do bem e do mal.
E assim, quando ele fala da torcida do Palmeiras, e aqui eu posso colocar qualquer treinador, tá? Pode ser o Dorival Júnior com a torcida do Corinthians, o Hernan Crespo com a torcida do São Paulo, o Pesolano agora que tá chegando no Inter, o Mano com a torcida do Grêmio. Assim, é o maior patrimônio de um clube, né? Você colocar a torcida contra você, ainda mais em momentos como esses, porque quando acontece esse tipo de situação é quando há uma tensão ali no momento, né? O Dorival Júnior foi por quê? Porque o time jogou mal. O Abel, porque o Palmeiras jogou mal contra o Corinthians. O Mano Menezes, porque o Grêmio vinha mal durante o campeonato, né? Precisava dar uma reagida. O Pesolano agora vai sentir isso com o Inter na temporada que vem. Um time que brigou contra o rebaixamento, só vai ter o campeonato estadual, Copa do Brasil e Brasileirão, porque ficou em 16º, não vai pra nenhuma competição internacional, vai precisar corresponder, Copa vai precisar... Sul-Sudeste vem aí. Né? Vai precisar competir de fato. Então, assim, eu acho que quando você briga com a torcida, algo que você não precisa comprar naquele momento, porque o torcedor, ele vai te apoiar. Se ele vê que o time tem uma mínima melhora, ele vai te apoiar, ele vai te incentivar. E no caso do Abel Ferreira, a gente tá falando de um treinador que já foi extremamente machista, que já fez comentários contra minorias. Já então, feriu assim, vários tratados dos direitos humanos. E a torcida do Palmeiras sempre passou muito pano pra esse tipo de situação. Falou de índio. Falou que o Palmeiras não era a equipe de índios. Cara, português, eu vou falar um negócio pra você. Depois ele... É complicado. Só faltou falar quem me conhece sabe, né? Mas assim, eu acho que o Abel, ele peca muito nesse aspecto, porque o torcedor palmeirense, ele sempre esteve muito ao lado dele, principalmente nesses momentos. E quando o torcedor reclamou, ele reclamou justamente no ponto que você citou, né, PDV? Não é porque ele é um mau treinador, mas porque o Palmeiras não vinha desempenhando na temporada e já tinha perdido pro Corinthians do Campeonato Paulista. Não estava jogando bem no Campeonato Brasileiro, precisava dar algum tipo de resposta, aquilo não vinha acontecendo. Eu acho que o Abel passou do ponto ali naquele momento e levou o assunto para um outro estágio, né, para renovação dele de contrato ou não, que gerou um outro conflito ali dentro do Palmeiras. E aí, Abel, você vai assinar ou não? Seu contrato está para acabar, a gente precisa preparar a próxima temporada, qual que vai ser? Aí, antes da final da Libertadores, em que ele disse que só ficaria se ele ganhasse algum título, ele fala assim, a minha palavra vale mais do que qualquer contrato assinado. Eu acho que falta, não por Abel, mas para treinadores de futebol no geral, principalmente treinadores técnicos que já viveram momentos esplendorosos treinando um clube como o Abel Ferreira passou no Palmeiras, falta entender que a torcida não torce para você. A torcida não tá no estádio para torcer pro Abel Ferreira. Tá para torcer pelo Palmeiras, independente do que acontecer. Então, a partir desse momento, se o Abel tá fazendo um trabalho ruim, ele vai ser cobrado para fazer um trabalho melhor, como ele já provou ser capaz de fazer, porque ele já fez, é bicampeão da Libertadores, é bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Então, assim, a torcida não quer viver da Libertadores de 2020, a torcida quer ganhar o Campeonato Brasileiro de 2026. Já tá em 2025, né? Exatamente. Então, eu acho que falta essa percepção, às vezes. E ano passado, por mais que o Palmeiras tenha caído pro Botafogo e pro Flamengo, times que foram campeões de Copa do Brasil e de Libertadores, o Palmeiras jogou muito mal. O primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã, parecia que o Palmeiras não tinha ido ao jogo. O Gustavo Gomes completamente perdido, time extremamente apático. Mas a gente acaba relevando porque foram os times campeões, né? Então você fala assim, perdeu pra um Botafogo muito bom, um Flamengo muito bom. E a final da Libertadores agora, novamente, né? Um Flamengo que o próprio PDV disse em alguns programas, o Flamengo, se continuar nessa batida esportivamente e administrativamente falando, vai ser campeão de novo de tudo na temporada que vem. Sim. Então a gente acaba relevando por esses aspectos. Mas até em porque, contrapartida, Gabi, o Palmeiras vai muito mal. O Palmeiras não ganhou de nenhum time do G6, gente, esse ano. Pois é. E o Abel foi perguntado sobre isso e não gostou, né? De Inclusive falar pelo sobre... Bruno, né? Sim. Até porque, Gabi, o Palmeiras, é verdade, ganha, e não é tirando o mérito do título de 2023 do Palmeiras, mas é um título que vem por acaso. De uma escorregada do Botafogo. Exatamente, é um título que não vem assim porque o Palmeiras foi buscar o Botafogo, vem porque o Botafogo tem uma derrocada impressionante e o Palmeiras, ali por ser um time muito constante, consegue chegar ali, mas é campeão com 70 pontos. Tem um comentário aqui, ó, do Rejane. Em apenas um ano, o Felipe Luiz fez mais. Em comparação à quantidade de títulos, sim, né? Porque, embora tenha os campeonatos, a Copa Challengers e o Derby das Américas, o Flamengo conquistou 7 títulos nesse ano, né? Então, realmente, nessa comparação, ele realmente fez mais. E ele também ganhou um Campeonato Brasileiro e ganhou uma Libertadores, né? É o atual campeonatos campeão da Copa do muito Brasil. difíceis. E o atual campeão da Copa